Bom dia. Estado do Amazonas também registra queda na criação de vagas de emprego. Prefeitura de Manaus intensifica varredura vacinal contra o sarampo nas zonas norte e leste da cidade. Senetran chega a acordo com os rodoviários e, pelo menos por enquanto, novas greves no transporte coletivo são descartadas. Projeto de lei em trâmite na Assembleia Legislativa prevê blindagem para as viaturas policiais. PDT marca para 29 de julho a convenção do partido aqui no Amazonas. 2 jogos hoje pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os 2 são clássicos estaduais. Em um deles, o São Paulo busca vencer o Corinthians, tomar a ponta da tabela e se afirmar na competição. O Ministério do Planejamento sugere adiar para 2020 o reajuste dos servidores. INSS convoca mais 178 mil segurados por invalidez em mais uma ação pente fino. Partidos começam a definir seus candidatos à presidência da República. Mais um corpo encontrado no bairro da Compensa. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h48 em Manaus. Está no ar a Equipe da Verdade com o Jornal da Manhã. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje nesta cidade? Pouca chuva e muito calor. É o que prevê o Instituto Clima Tempo para hoje. Segundo este instituto, se chover hoje será apenas 5 milímetros. E a temperatura deverá ser elevada com 35 graus centígrados na máxima. No momento, 26 graus com umidade relativa do ar em 73%. Normais as operações de pouso e decolagem nos aeroportos de Manaus. Sábado, 21 de julho. Já se passaram 202 dias do ano e faltam agora 163 para terminar 2018. Dia de São Lourenço de Brindisi, presbítero e doutor da igreja. Hoje também é o dia do dançarino de salão. Datas e fatos. O que diz a história? Em 1840, Dom Pedro II alcança a maioridade e assume suas funções governamentais no Brasil Imperial. Nasce em 1889 o escritor americano Ernest Hemingway. Era fundado em 1902 o Fluminense Futebol Clube. A Albânia se rebelava contra o domínio turco em 1912. Nascia em 1948 o cantor britânico Cat Stevens. Em 1950 nascia a cantora e compositora brasileira Amelinha. Em 1951 nascia Robin Williams, ator norte-americano. 5h50 em Manaus. Bom dia, Edson. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Marcos Salles. Bom dia, ouvinte. Vamos às notícias e vamos começar com uma boa notícia. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Senetran, e o Sindicato dos Rodoviários chegaram a um acordo sobre o pagamento dos colaboradores durante a reunião na tarde desta sexta-feira na sede do Senetran. Os vencimentos, já com o reajuste de 5,5%, estão previstos para serem pagos na próxima terça-feira, 24. De acordo com o presidente do Senetran, Algacir Gurgash, todos os esforços estão sendo feitos pelas empresas para que, a partir de agora, o pagamento saia em dia. Ele informou que já está conversando com a Prefeitura de Manaus e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, para que seja feito um reequilíbrio do transporte coletivo a fim de manter o sistema funcionando. Fechamos esse acordo para o pagamento dos colaboradores na próxima terça-feira. Um adiantamento do salário será pago já com o reajuste. Nós estamos tentando, junto à Prefeitura e à SMTU, fazer alguns ajustes no sistema para que possamos reduzir o custo do serviço e mantê-lo em funcionamento. Através desses ajustes, tentaremos manter o salário da categoria em dia, finalizou ele. Com o acordo firmado, os representantes sindicais prometeram suspender qualquer tipo de paralisação. Atualmente, as 9 empresas do sistema transportam em média 750 mil pessoas por dia em 230 linhas. Reunindo cultura e arte com diversão neste sábado às 16 horas acontece a primeira feira exclusiva para o público infantil em Manaus, a Feirinha. O evento, que será no Largo de São Sebastião, no centro, oferecerá atividades multiculturais de forma lúdica e interativa com os pais. A Feirinha é uma realização dos alunos finalistas do curso de pós-graduação em Gestão e Produção Cultural da Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, e conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, o Manaus Cult. A ideia do evento, voltado ao público infantil, é promover atividades culturais de forma divertida e lúdica, envolvendo também os pais e
responsáveis das crianças que, no dia do evento, poderão brincar junto com os filhos. Segundo uma das organizadoras da feirinha, Camila Duarte, este público que é super exigente e requer uma atenção redobrada, estava sentindo a falta de uma feira exclusiva. Na primeira edição da feirinha, o público poderá encontrar, além das atividades culturais, artesanato, comidas e guloseimas, nos estandes da área gastronômica. Teatro, dança e bandas musicais também irão fazer parte da programação, que promete entreter o público das 16 às 21 horas. A feirinha contará com várias estações de brincadeiras, como a estação da bolha de sabão, estação do movimento, com pula-pula, pula-cordas e bambolês para as crianças, estação circo com tecidos acrobáticos, estação pintura, árvore literária, com o intuito de incentivar a leitura infantil, e ainda a estação ambiental, onde a Associação Amigos do Peixe Boi ensinará sobre a conservação da natureza para os pequenos, com a exposição de banners e souvenir. Teve início ontem o período de inscrição para pessoas que queiram se candidatar a membro da comissão de seleção do edital número 006/2018 do concurso Prêmio Manaus de Conexões Culturais. Eles serão responsáveis por selecionar até 89 projetos para receber o recurso de fomento previsto no edital, que soma 2,6 milhões de reais. A candidatura à vaga será feita por meio de formulário online, disponível no site vivamanaus.com até o dia 27 deste mês. O processo de seleção se trata de iniciativa adotada desde 2017 pela Prefeitura de Manaus, com vistas à democratização da escolha dos projetos, inserindo nesse contexto a participação da sociedade civil na gestão de suas próprias finalidades culturais. Manaus, 5:54. Coordenada pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Sensa, a campanha de combate às hepatites virais, que teve início ontem e prossegue no próximo sábado, dia 28, terá como foco a intensificação da oferta de testes rápidos, ações de educação em saúde, distribuição de preservativos, imunização e a testagem rápida para hepatites B e C nas unidades básicas de saúde, serviço que viabiliza o diagnóstico precoce. A concentração será nesta sexta-feira. Começou ontem, portanto, na UBS Sálvio Belota, em Santa Etelvina, Zona Norte, a partir de 9 horas. A campanha vai contar com os profissionais das unidades básicas de saúde, com o apoio de entidades da sociedade civil, como a Rede Amizade e Solidariedade, Catiró, Movimento das Cidadãs Positivas, Fórum OSC AIDS e Rede Jovem. Manaus, 5:55. As varreduras vacinais, ação da segunda etapa do plano de intensificação do combate ao sarampo, que a Prefeitura de Manaus começou a executar na última segunda-feira, continuarão nos fins de semana com horários diferenciados. Neste sábado 21 e domingo 22, as equipes percorrerão ruas dos conjuntos Manu e Renato Souza Pinto, na Cidade Nova, Zona Norte, e Jorge Teixeira, na Zona Leste, entre 8 às 13 horas. Além das equipes nas ruas, a Sensa terá em funcionamento das 8 às 12 horas as unidades básicas de saúde, as UBS de horário ampliado, que funcionam na rotina e que disponibilizam salas de vacinação. O objetivo das varreduras é analisar a situação vacinal dos moradores dos 3 bairros considerados prioritários por registrarem a maior incidência de notificações e ou informações de casos de sarampo na cidade: Jorge Teixeira e Cidade Nova, e Novo Aleixo, na Zona Norte. A Prefeitura de Manaus iniciou nesta sexta-feira a campanha vacinal de combate às hepatites virais, com intensificação das ações de educação em saúde, prevenção e detecção precoce da doença. A programação será executada na Rede Municipal de Saúde por meio das unidades básicas de saúde, UBS, até o dia 28 deste mês, data alusiva ao Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Agora 5:56 em Manaus. Mais de 100 pessoas serão atendidas durante o mutirão de cirurgia de catarata em Iranduba. Quem tem os detalhes é o repórter J. Rai. As secretarias de saúde do estado e do município de Iranduba concluíram no início da tarde de ontem no Hospital Hilda Freire, no bairro Novo Amanhecer, o mutirão de cirurgias de catarata realizado nesta semana e que atendeu a mais de 100 pessoas afetadas pela doença. Uma delas foi Dona Ives Oliveira, de 78 anos, que estava na fila do SUS, o Sistema Único de Saúde, e, segundo ela, só seria operada em
novembro próximo. Eu deixei de ler a Bíblia, deixei de ler tudo. E agora, tá enxergando? Estou enxergando, graças a Deus. O cirurgião oftalmologista Marcos Cohen, que realizou os procedimentos operatórios, destacou a tecnologia empregada. A gente conseguiu realizar aproximadamente 110 cirurgias, todas com sucesso, com lentes de excelente qualidade, cirurgias que não levam ponto. Marcos Cohen também explicou quais as causas da catarata. A principal causa de catarata é que as pessoas estão vivendo mais, então é a idade. É claro que tem outros fatores como diabetes, algumas outras disfunções metabólicas, a radiação solar, que aqui a gente mora numa área tropical, né? O ribeirinho, que é aquele reflexo do sol na água, né? Então as pessoas têm catarata mais precoce. Segundo o secretário de Saúde de Iranduba, Luiz Carlos Velho, a prefeitura investiu cerca de R$10 mil para que o mutirão de cirurgias de catarata ocorresse em parceria com a Suzan. Determinações do prefeito Chico Doido, né? E a priorização do prefeito é a saúde do município de Iranduba. Por isso que aconteceu. Nós não fizemos mais do que nossa obrigação, que a saúde não espera. De acordo com o diretor do Hospital Hilda Freire, Leandro de Souza, alguns dos pacientes atendidos estavam com as cirurgias agendadas desde 2012. O diretor informou ainda que outros mutirões de cirurgias de catarata e também de cirurgias eletivas deverão ocorrer em datas ainda a serem definidas no Hospital de Iranduba. Interagindo com os nossos ouvintes, cumprimentamos o casal de pastores Simonides Souza e Naná Sua. Eles ouvem diariamente o nosso noticioso pela internet na cidade de Takaokashi, estado de Toyama-ken, no Japão. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h59 em Manaus, interagindo com nossos ouvintes. Nós também mandamos um abraço para a dona Magnólia e o Mota lá na Raiz, que também estão na audiência do Jornal da Manhã. E também para o Hélio Kumaru, lá em Anuri, também escutando na audiência do nosso jornal. Edson. A Casa da Criança está convidando o público em geral para o Bazar Beneficente, que acontecerá hoje, neste sábado, dia 21, a partir das 8 horas, aqui na sede da Casa da Criança, na Avenida Ramos Ferreira, aqui no centro. E o Movimento Jovem do Parque das Cacimbas está convidando a todos para o terceiro grande arraial do Parque das Cacimbas, que se realiza hoje, no dia 21 de julho, na Rua do Rosário, em São Raimundo, a partir das 19 horas, com som ao vivo, danças, pescaria, comidas típicas e muita gente bonita desfilando. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu nesta sexta-feira a situação de emergência de 3 municípios amazonenses em razão do aumento brusco, significativo e transitório dos casos de malária. O quadro mais grave da doença, com incidência de infecções geradas por parasita, motivou situação de emergência. Os municípios em situação de emergência são Barcelos, com 2.339 casos da doença. Santa Isabel do Rio Negro, com 1.664 casos da doença, e São Gabriel da Cachoeira, com 8.478 casos. Os 3 municípios ficam localizados no norte do estado, na faixa de fronteira do Brasil com Venezuela e Colômbia, onde a maioria da população da região é indígena. Os primeiros 6 meses foram de perda de vagas com carteira assinada no mercado de trabalho aqui no Amazonas. Foram 329 postos de trabalho a menos de janeiro a junho de 2018. As informações fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério do Trabalho, as contratações foram 65.170 e as demissões 65.499 neste primeiro semestre. Com o decréscimo de 329 postos, o primeiro semestre fechou com variação de menos 0,08. Apesar da perda de vagas no acumulado do primeiro semestre de 2018, junho foi um mês de aquecimento na economia, em que as contratações foram superiores às demissões no Amazonas. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assinou na tarde desta sexta-feira a nomeação de professores aprovados no concurso público 2017-2018 da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. O ato aconteceu no gabinete do prefeito, na sede da Prefeitura Municipal de Manaus, localizada na Avenida Brasil, bairro da Compensa, na Zona Oeste. Essa é a segunda convocação de candidatos aprovados no
do certame. Estavam presentes a secretária da CEMED, Kátia Uchuicá, o deputado Paulinho Avelino, vereadores da Câmara Municipal de Manaus, entre outros. Foram nomeados 252 professores concursados em 2017 e 2018 e, segundo o informe, foram mais de 2.000 professores chamados do concurso 2014. 6:06 em Manaus. A Executiva Nacional do PDT descredenciou o presidente estadual da sigla, deputado federal Issa Abraão, a definir alianças e a participação do partido na eleição 2018 aqui no Amazonas. Marcada para o dia 29 de julho, a convenção que vai oficializar o governador amazonino Mendes como candidato à reeleição será comandada pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Após perder a queda de braço com o amazonino, Issa ainda deve sofrer outro revés. A legenda já estuda apoiar outro nome para a Câmara Federal. O partido já publicou o edital de convenção que, entre os pontos, diz que o encontro vai decidir e deliberar sobre todo e qualquer assunto de interesse do partido. O local e o horário do evento já estão marcados. Ocorrerá no do Silas, de 9 às 15 horas do dia 29 de julho. A ida de amazonino a Brasília ontem resultou na estreia do novo presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Iero Simões, como governador interino. O vice-governador Bosco Saravas não pôde assumir a função nas ausências do titular porque vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal. O deputado estadual Cabo Maciel pretende entabular conversa com a direção da Eletrobras Distribuição Amazonas Energia para tratar da construção e implantação da linha de transmissão e de subestação que interligará o município de Itacoatiara ao Sistema Interligado Nacional, cuja obra tem investimento da ordem de 132 milhões de reais. De acordo com Cabo Maciel, o desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda para a população de Itacoatiara passa pelo rebaixamento do linhão, que terá capacidade inicial de 80 MVA. E com 10 circuitos alimentadores, 112 quilômetros de linhas de alta tensão e 138 kV para interligar ao linhão. A Prefeitura de Humaitá, em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP, promoveu a ação de saúde na zona rural do município. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. Um barco equipado com os mesmos equipamentos disponibilizados em São Paulo pela USP, ou seja, os mais modernos existentes atualmente, foram levados aos mais distantes aglomerados habitacionais, as comunidades ribeirinhas mais distantes, levando atendimento médico, odontológico e ambulatorial a todos, segundo o prefeito Erivânio Seixas. Novas ações deverão acontecer nas próximas semanas em outras comunidades, graças à parceria com a Universidade de São Paulo. Agora 6:09 em Manaus. Fundador da Radiodifusora do Amazonas, além de ter passado por vários cargos públicos como deputado estadual e prefeito de Manaus, o jornalista José Cláudio de Souza foi homenageado nesta sexta-feira pela Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, na escola estadual que recebe seu nome, localizado no bairro do Coroado, com a inauguração de um memorial. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCAM, e filho do homenageado Josué Filho, recebeu a homenagem em nome do pai. O evento teve ainda a presença de várias autoridades, como o secretário de Educação, Lourenço Braga, a presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, conselheira Yara Lins dos Santos, o presidente da Academia Amazonense de Letras, Robério Braga, além dos auditores do TCAM, Alípio Reis Pirmo Filho e Luiz Henrique Mendes. A figura do meu pai é muito marcante, não apenas na minha vida, mas na história do rádio, na política. E o nosso velho José hoje é lembrado na escola que tem seu nome, comentou o conselheiro Josué Filho ao agradecer a homenagem. É um motivo de grande alegria para minha família essa lembrança do velho Josué. É um carinho que o estado faz aquele que escolheu Manaus para ser a sua cidade e o Amazonas para ser o seu estado. Completou o conselheiro, relembrando que o pai era natural de Santa Catarina, vindo para a capital amazonense em 1942. Manaus, 6:10. O secretário estadual de Saúde, Lourenço Braga, afirmou que não se tratava de uma festa apenas da família Souza, mas sim de todo o estado do Amazonas, que recebeu Josué de braços abertos e que foi abraçado por Josué pela sua competência, seriedade, retidão de caráter e, sobretudo, pela capacidade de amar. Esta é uma festa de amor a quem soube amar e amou esta cidade e este estado, disse o secretário. Agora 6:11 em Manaus.
Os segurados do município que aniversariaram em maio e no mês de junho e que ainda não compareceram à Manaus Previdência são chamados para o recadastramento anual. Caso os dados não sejam atualizados, os retardatários terão pagamento do benefício suspenso até a situação ser normalizada. A Manaus Previdência funciona na Avenida Constantino Nery, número 2480, bairro da Chapada, de segunda a sexta-feira, das 7 às 14 horas. A diretora da Previdência da autarquia, Daniela Benayon, informa que estão nesta situação 153 segurados, sendo 118 aposentados e 35 pensionistas. O município do Rio Preto da Eva está recebendo uma grande operação de revitalização de ruas e obras de tapa-buracos. As obras são resultado de uma ação conjunta da Prefeitura de Rio Preto da Eva e o governo do estado do Amazonas. A solenidade de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Anderson Souza, do vice-prefeito Neto do Baixo Rio e do secretário de Infraestrutura do estado do Amazonas, Oswaldo Saide Júnior. Além do serviço de tapa-buracos, as ruas dos bairros primeira e segunda etapa, centro e área administrativa receberão o trabalho de recapeamento. Nas outras vias da cidade, a fase inicial das obras será composta exclusivamente pela operação tapa-buracos. Os ramais de Rio Preto da Eva, que agilizam o escoamento da produção agrícola e reduzem os custos desse processo, também não foram esquecidos. Mais de 250 quilômetros serão recuperados com verba do governo estadual e outros 200 quilômetros em parceria com o INCRA. Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que prevê que as viaturas policiais compradas ou alugadas para atender os órgãos de segurança do Estado sejam blindadas. A proposta de autoria do deputado Josué Neto, do PSD, foi encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, e será analisada após o recesso parlamentar em agosto. De acordo com o texto do projeto, o governo do Estado deverá exigir nos processos de licitação de compra ou aluguel de viaturas que os veículos tenham para-brisas, vidros laterais e traseiros blindados, no mínimo no nível 3, como item obrigatório. Nas viaturas já existentes, a instalação dos referidos para-brisas, vidros traseiros e laterais blindados deverá ser realizada de forma gradativa no prazo de 24 meses, diz o texto da proposta. Segundo o deputado Josué Neto, o objetivo é promover melhores condições de trabalho e mais segurança para os integrantes dos órgãos de segurança pública. Estamos em um momento difícil para a segurança do nosso estado, com o crescimento da criminalidade. Então é essencial que os profissionais de segurança tenham condições de trabalhar com ferramentas que promovam a eles certo grau de segurança, disse o deputado Josué Neto. Polícia. Um jovem de 20 anos foi preso na tarde desta sexta-feira na zona norte de Manaus, suspeito de vender falsos certificados escolares da rede estadual de ensino. Na casa dele, a polícia encontrou diversos documentos públicos falsificados e uma lista com o nome de possíveis beneficiários pelo esquema. A prisão em flagrante ocorreu durante a tarde após uma denúncia enviada à Secretaria Executiva Adjunta de Operações da Secretaria de Segurança Pública. A informação era que uma entrega de falsos certificados seria feita em um supermercado localizado na Cidade Nova. Os policiais montaram um campana no local e avistaram uma mulher de 49 anos com os documentos. Ao chegar na casa onde funcionava o escritório de falsificação no bairro Francisca Mendes, a equipe encontrou mais certificados falsificados da SEDUC com o nome de diversas escolas. A Operação Pedra Negra, deflagrada pela Polícia Civil na cidade de Humaitá, resultou na prisão de 3 pessoas nesta sexta-feira. Durante a ação, um adolescente de 15 anos confessou a autoria de um assassinato ocorrido no dia 11 deste mês no município. O objetivo da operação foi dar cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão, além de 4 mandados de prisão. Os trabalhos foram realizados pela Delegacia Interativa de Polícia DIP de Humaitá e acompanhados pelo diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Matheus Moreira. Conforme o titular da DIP de Humaitá, delegado Francisco Rocha, um foragido da Justiça de 41 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva por violência doméstica. Um jovem de 19 anos que seria o coautor de uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 2 de março deste ano em Humaitá, também foi preso em cumprimento a mandado de prisão. Ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
O corpo do jovem Janderson Alzário de Souza, de 23 anos de idade, foi encontrado esquartejado dentro de uma mala na noite de ontem, no bairro da Compensa 1, na zona oeste de Manaus. Bilhetes contendo nomes de outras pessoas e ameaças também foi encontrado. De acordo com a 8ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, um carro modelo Vectra de cor preta passou pelo local por volta das 19h30 e deixou o objeto. Moradores chamaram a polícia, que constatou a presença do corpo de Souza esquartejado dentro da mala. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1885, sorteado ontem em São Paulo, capital. 20 números acertados, não houve acertador, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no próximo dia 24, na semana que vem. Portanto, 2.600.000 reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. 19 dezenas, 4 apostas ganhadoras, prêmio individual 56.227 reais 95 centavos. Com 18 dezenas foram 106 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.894 e mais 47 centavos. 17 dezenas, 1.024 apostas ganhadoras, prêmio R$137 27 centavos. 16 dezenas, 6.197 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$22 e mais 68 centavos. 15 dezenas, 27.048 apostas ganhadoras, prêmio R$5,19 centavos. O azarão não deu sorte, 0 acertos, não houve acertador. Atenção para as dezenas do concurso de número 1885 da Lotomania. Anote: 02, 04, 05, 11, 19, 25, 27, 28, 30, 38, 39, 41, 57, 61, 66, 72, 74, 78 79 e 85. Vamos repetir para você conferir as dezenas do concurso de número 1885 da Lotomania. 02, 04, 05, 11, 19, 25, 27, 28, 30, 38, 39, 41, 57, 61, 66, 72, 74, 78 79 e 85. O assunto agora é quina, concurso de número 4.729, também sorteado ontem à noite. A quina também não houve acertador, também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, dia 21, de acordo com a Caixa Econômica Federal, R$5.500.000 reais. A quadra teve 91 apostas ganhadoras, prêmio R$5.555 67 centavos. O terno, 6.813 apostas ganhadoras, prêmio R$111 58 centavos. O Duque teve 172.903 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$2,41. Atenção para as dezenas do concurso 4.729 da quina, sorteado ontem à noite. 05, 16, 35, 42, 62. Repetindo, 05, 16, 35, 42 e 62. Vamos agora falar de Lotofácil, concurso de número 1691. Em seu concurso de número 1691, 15 acertos, 2 apostas ganhadoras. Elas são de Serra, no Espírito Santo e São Paulo, capital. Cada uma delas recebe R$907.063,17. Com 14 acertos, 596 apostas ganhadoras, prêmio R$1.337,94. 3 acertos foram 16.502 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$20. 12 acertos, 212.166 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 977.178 apostas ganhadoras, o prêmio R$4. Vamos agora às dezenas do concurso de número 1691 da Lotofácil. Anote: 01,
02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19. Repetindo, as dezenas da Loto Fácil, concurso 1691, sorteadas ontem à noite em Ipameri, no estado de Goiás. 01 02 03 04 05 07 08 10 11 12 13 15 16 18 19. Agora 6 horas e 25 minutos em Manaus. Esportes. Manaus será contemplada no próximo dia 20 de agosto com um amistoso de vôlei entre as seleções do Brasil e da Holanda pela equipe masculina. A informação foi confirmada na tarde da sexta-feira pela Confederação Brasileira de Voleibol e Federação Amazonense de Voleibol. Detalhes da partida, como elenco, venda de ingressos e chegada dos atletas serão repassados nos próximos dias. O evento em Manaus, assim como em outras cidades do país, vai servir de preparação para o Campeonato Mundial. Os amistosos da seleção masculina também serão realizados em Brasília e em Belém, no estado do Pará. Um clássico onde as duas equipes precisam buscar a reação para minimizarem a desconfiança de seus torcedores. Essa é a história do embate entre Flamengo e Botafogo, que se enfrentam neste sábado às 19 horas, no horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro lidera a competição com 27 pontos, um a mais que o São Paulo, seu algoz, no meio da semana por conta de uma derrota por 1-0. O Botafogo também perdeu no meio da semana de 2-0 para o Corinthians, fora de casa. Eduardo Silva, os jogos de ontem pela Série B. Criciúma 2, Londrina 1. Sampaio Correia 1, Goiás 3. CSA 0, Fortaleza também 0. Em amistoso internacional realizado ontem, o Manchester City foi derrotado pelo Borussia Dortmund pelo placar de 1-0. Os jogos deste sábado, pelo horário de Manaus, todos eles, começando pela Série C, jogos das 14h30. Tombense de Minas Gerais e Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Às 15 horas, Bragantino e Volta Redonda. Mais tarde, um pouquinho, às 16 horas, jogam Náutico e Juazeirense. Mais tarde, um pouquinho, às 18 horas, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. Vamos agora ao jogo da Série B, jogo das 15h30, começando por Curitiba e São Bento. No mesmo horário, Juventude e CRB. Depois, às 18 horas, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro, jogam Oeste e Paysandu. Também às 18 horas, Boa Esporte Clube e Ponte Preta. Vamos agora à Série A, Elite do Campeonato Brasileiro, jogo da Série A, às 17 horas jogam o Clássico Regional, o Clássico Carioca no Maracanã, Flamengo e Botafogo. E 20 horas, São Paulo e Corinthians. Após perder Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ainda não foi ao mercado para procurar um substituto. Hazard, porém, é o nome mais cotado para ocupar o posto deixado pelo craque português. O clube merengue está se preparando para fazer uma oferta inicial de 112 milhões de libras, aproximadamente 564,8 milhões de reais ao Chelsea. Por sua vez, estipulou o valor de 200 milhões de libras, seja $1 bilhão, para o negócio ser realmente concretizado. O árbitro Sandro Meira Ricci anunciou durante entrevista que está se aposentando da carreira como árbitro de futebol. Mineiro de 43 anos que apitou a Copa do Mundo da Rússia no último mês disse que tinha a expectativa de comandar a partida final do Mundial para coroar a sua carreira. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira, acompanhando o cenário internacional e de olho na cena política do Brasil. A moeda norte-americana caiu 1,85% a R$3,7743 na venda. O Ibovespa teve forte alta nesta sexta-feira, dia 20, acompanhando a sinalização dada pelo índice futuro. Essa é a indicação de aliança entre o Centrão e o pré-candidato tucano à presidência da República, Geraldo Alckmin. O principal índice do mercado acionário fechou em alta de 1,40% aos 78.571,29 pontos. Na máxima, o indicador foi de 79.448,74 pontos. O giro financeiro foi de 13,1 bilhões de reais. O bom desempenho garantiu a alta de 2,58% nesta semana. Agora 6 horas e 31 minutos em Manaus.
A greve dos caminhoneiros e a demora na recuperação econômica fizeram a equipe econômica reduzir a estimativa de crescimento da economia para este ano. Segundo o relatório de avaliação de receitas e despesas divulgado ontem pelo Ministério do Planejamento, a estimativa caiu de 2,5% para 1,6%. A estimativa de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, aumentou de 3,4% para 4,2%. De acordo com a equipe econômica, a alta do dólar e o impacto da paralisação dos caminhoneiros contribuíram para aumentar a projeção de inflação oficial. O comércio e a indústria de transformação lideraram a destruição de empregos no mercado de trabalho no mês de junho. Juntos, os dois setores demitiram 41.441 pessoas com carteira assinada no mês passado. Por outro lado, o setor agropecuário registrou a abertura de 40.917 postos em junho. Em junho, o comércio perdeu 20.971 empregos com carteira assinada. A maioria dessas demissões aconteceu no varejo, que perdeu 18.436 empregos no mês. O comércio atacadista também fechou vagas, mas com um ritmo menor, 2.535 postos de trabalho a menos em junho. Já a indústria de transformação perdeu 20.470 empregos em junho. Dos 12 ramos industriais acompanhados pelo Ministério do Trabalho, 11 tiveram demissões. 6:33 em Manaus. O pré-candidato do PSL ao Planalto, o deputado Jair Bolsonaro, afirmou ao Estado que a professora e advogada Janaína Pascoal, filiada ao seu partido, voltou a ser uma possibilidade de nome para vice de sua chapa nas eleições de 2018. Ela volta ao radar, pois está do nosso partido e tem muito a contribuir, afirmou ele. Precisamos avaliar as afinidades dela com nossas propostas, como a questão de redução da maioridade do porte de armas. Na tarde desta sexta-feira, Bolsonaro anunciou em evento na cidade de Rio Verde, em Goiás, que com certeza seu vice seria um general da reserva do Exército. Depois de tentar negociar uma aliança com o PRP para ter o general Augusto Heleno Ribeiro na vice, o pré-candidato avaliou o nome do general Hamilton Mourão. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, informou ontem que vai propor ao presidente Michel Temer o adiamento de um ano do reajuste dos servidores públicos, atualmente previsto para 2019. Segundo ele, a ideia é encaminhar ao Congresso Nacional outra medida provisória ou um projeto de lei postergando a última parcela do reajuste anunciada mediante acordo com a categoria para 2020. 6:34 em Manaus. A Secretaria de Saúde confirmou há pouco a ocorrência de 7 casos de sarampo no estado de Rio de Janeiro, sendo 5 na cidade do Rio e 2 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Todos os episódios têm ligação com a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde foi registrado o primeiro caso da doença no estado depois de 18 anos. As amostras foram analisadas pela Fiocruz, laboratório de referência do Ministério da Saúde. Desde a primeira suspeita da circulação de sarampo, a SES vem trabalhando em parceria com os municípios. No dia 3 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde realizou ação de vacinação de bloqueio no campus da Faculdade de Direito da UFRJ e, em conjunto com a SES, tomou uma série de medidas de prevenção e análise de casos. Manaus, 6:35. O presidente Michel Temer assinou medida provisória publicada nesta sexta-feira em edição extra do Diário Oficial da União, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. Conforme o texto da medida provisória, o fundo criado pelo governo federal fica vinculado ao Ministério dos Transportes. Os recursos do fundo serão aplicados prioritariamente na construção de um trecho da ferrovia Norte-Sul até o porto de Vila do Conde, no Pará. Apesar da recente decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministra Carmen Lúcia, de suspender liminarmente a regra que fixa em até 40% o pagamento de exames e consultas em plano de saúde de coparticipação, o diretor de desenvolvimento setorial da Agência Nacional de Saúde Complementar, ANS, Rodrigo Aguiar, continuou a defender em entrevista à Agência Brasil por e-mail a manutenção do índice. Não há razões técnicas que justifiquem a alteração do índice. A ANS está segura quanto à adequação do percentual definido, disse aquela autoridade. 6:36 em Manaus.
Um homem armado com uma faca atacou passageiros de um ônibus na cidade alemã de Lübeck nesta sexta-feira, deixando pelo menos 14 feridos, 2 em estado grave, antes de ser preso pela polícia, reportou um jornal local. A polícia de Schleswig-Holstein disse que ninguém morreu no incidente e confirmou que um suspeito havia sido detido sem fornecer detalhes adicionais de imediato. O agressor foi controlado e está em custódia policial. Ainda estamos no local e vamos continuar relatando aqui, disse a polícia no Twitter. A procuradora Ulla Hinz disse ao jornal Lübecker Nachrichten que nada pode ser descartado, incluindo o cenário de terrorismo. Hinz disse ao jornal Bild que o ataque aconteceu a 1h47 do horário local. Uma das vítimas tinha acabado de ceder esse lugar para uma mulher mais velha quando o agressor o esfaqueou no peito, disse uma testemunha segundo Lübecker Nachrichten, que disse que o agressor parecia ter cerca de 30 anos de idade. Manaus 6h37. O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira edital do Instituto Nacional do Seguro Social INSS que convoca para a perícia médica 178,9 mil pessoas que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Os exames integram o pente fino dos benefícios por incapacidade pagos pelo governo federal. Conforme o Ministério do Desenvolvimento Social, pasta a qual o INSS é vinculado, os convocados para reavaliação médica obrigatória por lei devem agendar o exame até 13 de agosto pela Central de Atendimento da Previdência Social no telefone 135. O governo dos Estados Unidos revelou que 364 crianças migrantes detidas na fronteira com o México foram devolvidas aos seus pais. As crianças que possuem de 5 a 17 anos começaram a retornar para suas famílias graças a uma determinação de juiz federal da cidade de San Diego, na Califórnia, que deu até o dia 26 de julho prazo para o governo devolver mais de 2.500 imigrantes menores de idade. Mas, de acordo com o governo norte-americano, destas 2.500 crianças, apenas 1.600 poderão retornar aos seus pais. As outras, por sua vez, deverão ficar retidas, pois seus familiares possuem antecedentes criminais ou renunciaram ao benefício. Manaus 6h38. A Convenção Nacional do PCB, realizada nesta sexta-feira, decidiu apoiar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, na eleição à presidência da República. O encontro realizado na sede do Sindicato dos Petroleiros, Sindipetro, no centro do Rio, teve a presença de um grande número de militantes do partido. O PSOL confirmou a candidatura de Boulos. Em convenção nacional, o PSTU oficializou na noite de ontem a candidatura de Vera Lúcia à presidência da República e de Her Dias como vice na chapa. A escolha foi feita por aclamação pelos filiados ao partido presentes na quadra do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, na zona leste da capital paulista. 6h39 em Manaus. A comissária para o comércio da União Europeia, Cecília Malmström, disse que o bloco europeu está preparando uma lista de produtos americanos que podem ser sobretaxados caso os Estados Unidos imponham tarifas sobre automóveis europeus. No entanto, Cecília espera que uma missão da União Europeia, que viajará a Washington no dia 25 deste mês de julho, com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, alivie as disputas comerciais transatlânticas. O objetivo da viagem, segundo a comissária, é manter conversas centradas no comércio com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No dia 1º de junho, entrou em vigor a sobretaxa imposta pelo governo americano às importações de aço da União Europeia, México e Canadá, alguns dos principais aliados dos americanos. Na quarta-feira, por sua vez, a União Europeia anunciou medidas de salvaguarda provisórias sobre as importações de aço para evitar que o produto de outros países siga para o mercado do bloco como resultado das tarifas americanas. Agora, em mais um capítulo da chamada guerra comercial, o governo Trump está ameaçando estender as mesmas tarifas impostas para o alumínio e o aço para carros e autopeças do bloco europeu. Manaus 6h40. Na mesma convenção que homologou a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República, o PDT decidiu delegar à Executiva Nacional a escolha do candidato a vice na chapa do partido. Caberá também à cúpula pedetista articular com outras legendas e fechar a coligação que apoiará o presidenciável.
Os partidos têm até o dia 15 de agosto para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a chapa completa, incluindo as legendas aliadas. O preço da gasolina nas bombas subiu após 6 semanas consecutivas de queda. É o que apontam dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis, ANP. Já o valor médio do diesel para o consumidor final caiu. Segundo a ANP, o preço da gasolina subiu 0,13% na semana para R$ 4,50 por litro em média. Já o custo do diesel nas bombas teve queda de 0,23% na semana para R$3,38. 6h41 em Manaus. Depois da forte saída de capital externo da Bolsa em maio e junho, que resultou na retirada por estes investidores de 9,947 bilhões de reais no primeiro semestre, os estrangeiros voltaram neste mês à B3, que registra entradas líquidas de 4,5 bilhões de reais. Na avaliação de analistas, porém, o fluxo pode não se sustentar devido aos cenários internacional e interno, inclusive com eleições, e pode estar ligado à busca de oportunidades relacionadas, por exemplo, às divulgações dos balanços financeiros pelas empresas, que acontece até meados de agosto. Na decisão que mandou o ex-senador Luiz Estevão para a ala de segurança máxima, a juíza Leila Cury afirmou que o empresário é suspeito de ter doado um imóvel para um dos agentes da penitenciária da Papuda em troca de privilégios. O caso terminou com o indiciamento dele por corrupção passiva. No começo de 2017, ela determinou vistoria na cela dele, onde foram encontrados diversos itens proibidos, tais como cafeteira, cápsulas de café, chocolate, massa importada, dentre outros. A punição para Estevão, que atualmente é presidente do PRTB no Distrito Federal, foi 10 dias de isolamento. O episódio culminou ainda com a queda da cúpula do Centro de Detenção Provisória da Papuda, o CDP. O índice de confiança do empresário industrial, o ICEI, de julho, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostrou recuperação em relação ao mês anterior, mas insuficiente para compensar perdas anteriores. A greve dos caminhoneiros está tendo um efeito prolongado sobre o ânimo do empresariado. Ouvidos por pesquisadores das entidades que o representam nacionalmente, empresários da indústria e do comércio deram indicação de que ainda não vem solução para problemas gerados pela paralisação dos transportes de cargas na segunda quinzena de maio e por isso estão pouco confiantes. O índice de confiança do empresário industrial, o ICEI, de julho, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostrou recuperação em relação ao mês anterior, mas insuficiente para compensar perdas anteriores. Em junho, o índice havia caído 5,9 pontos, pois muitas indústrias tiveram de interromper suas atividades por falta de componentes e insumos em razão da greve dos caminhoneiros. O índice subiu 0,6 pontos em julho, mas ficou em 50,2 pontos, nível pouco superior à linha divisória, que indica a confiança da falta de confiança, e quase 4 pontos abaixo da média histórica de 54,1 pontos. Manaus, 6h44. A Eletrobras Distribuição Acre informou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorrida na manhã desta sexta-feira em 9 cidades do Acre foi provocada por um problema temporário na subestação Rio Branco. O apagão atingiu a capital Rio Branco e as cidades de Sena Madureira, Bujari, Plácido de Castro, Acrelândia, Capixaba, Senador Guiomar de Porto, Acre e Chapuri, de 10h09 às 11h10. Segundo a nota da imprensa publicada no Facebook, as causas estão sendo investigadas pelas equipes da diretoria de operação. O governo federal prorrogou até 17 de agosto o prazo para atualização do cadastro único CAD único de famílias cujos dados sobre renda apresentaram algum tipo de problema. A atualização é importante, pois evitará o cancelamento dos benefícios do Bolsa Família e da tarifa social de energia elétrica. O sistema do CAD único detectou inconsistências de renda provenientes de dados do mercado de trabalho, recebimento de benefícios previdenciários ou do benefício de prestação continuada PCB, contribuições previdenciárias e óbito. As mais de 720 mil famílias com esse tipo de problema no cadastro fazem parte do grupo 3 da chamada averiguação cadastral.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, ligou ontem pedido de transferência feito pela defesa do ex-policial militar Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando Curicica, e investigado pela suposta participação no homicídio da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março último no Rio de Janeiro. O investigado está preso na Penitenciária Federal de Mororó, no Rio Grande do Norte, e pretendia retornar ao sistema prisional do Rio de Janeiro. A defesa alegou no STJ que o acusado está sofrendo constrangimento ilegal ao cumprir prisão preventiva em um presídio federal. Para os advogados, não há motivo para a manutenção da prisão em regime mais gravoso. 6h46 em Manaus. O mês de junho registrou o maior número de mortes em um ano e meio entre imigrantes que tentaram entrar na Europa pelo mar Mediterrâneo, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas. Entre os dias 1º e 30, pelo menos 629 mortes foram confirmadas na região, incluindo o mar Egeu. A quantidade é quase igual ao número de mortos nos 5 meses anteriores, entre janeiro e maio. Já em julho, o número de mortes chegou a 198 até esta quinta-feira, dia 19. A embarcação turística que naufragou na quinta-feira última no lago do Missouri, nos Estados Unidos, transportava 11 familiares, 9 dos quais morreram e apenas 2 sobreviveram, segundo informaram nesta sexta-feira as autoridades. No total, 17 pessoas com idades entre 1 e 70 anos morreram na embarcação, com 31 pessoas a bordo. O governador do Missouri, Mike Parson, afirmou que dos 17 mortos, 9 eram integrantes de uma família de Indiana e apenas uma mulher e um dos seus sobrinhos sobreviveram. Pelo menos 26 pessoas, entre elas 11 crianças, morreram na noite de sexta-feira, 20, em bombardeios dos exércitos sírio e russo contra 2 cidades do sul da Síria, controladas por extremistas radicais do grupo Exército Khaled bin Walid, informou neste sábado o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Segundo a ONG, o massacre aconteceu na cidade de Hit, Tazil, onde há dezenas de pessoas feridas, várias delas em estado grave. Manaus, 6h48. Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira ajuda suplementar de $200 milhões, equivalente a mais de 753 bilhões de reais, para reforçar a defesa da Ucrânia. O país, uma antiga república soviética, vive um conflito territorial na parte leste do território, onde grupos separatistas pró-Rússia enfrentam o governo de Kiev, que é um inimigo político de Vladimir Putin. Atiradores palestinos mataram um soldado israelense na fronteira com Gaza nesta sexta-feira, disseram militares de Israel, que lançaram dezenas de ataques a Gaza, que mataram 4 palestinos, incluindo 3 militantes do Hamas. O soldado foi o primeiro a ser morto no fronte de Gaza, em serviço desde uma guerra de 2014 entre Israel e o Hamas, disse o porta-voz do exército israelense. Hamas e Israel acertaram um cessar-fogo na madrugada deste sábado, horário local, anunciou um porta-voz do movimento islâmico, após 4 palestinos e um soldado israelense morrerem em uma escalada da violência nesta sexta-feira. Graças aos esforços internacionais e da ONU, alcançamos um acordo para retornar ao estado de calma anterior entre a ocupação israelense e os grupos palestinos, disse em comunicado o porta-voz do Hamas, Fauzi Barhum. A Disney demitiu o cineasta James Gunn da direção de série de filmes Guardiões da Galáxia, baseada nos quadrinhos da Marvel, nesta sexta-feira. A atitude foi motivada por comentários antigos feitos pelo diretor do Twitter sobre a pedofilia e estupro, segundo o site Dia Daily. A vice-presidente do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarreri, aceitou nesta sexta-feira um recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que pedia para que ela reconsiderasse uma decisão judicial que podia acelerar a discussão sobre a elegibilidade do petista. A defesa do ex-presidente alegou no último dia 10 que houve atropelo processual quando a desembargadora enviou ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão própria, uma cópia do chamado processo do triplex da Operação Lava Jato. Labarreri tomou a decisão no dia 29 de junho. Ela afirmou na ocasião que o objetivo era afastar qualquer alegação de prejudicialidade quanto ao afastamento da inelegibilidade pelo aguardo dos prazos legais. A magistrada citou ainda que, no recurso de Lula ao STJ contra a condenação no caso triplex julgado pelo ministro Félix Fischer em junho, a defesa solicitava também a suspensão da inelegibilidade do ex-presidente. 6h50 em Manaus.
Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Janaína Pascoal deve ser anunciada como vice na chapa de Bolsonaro. Ainda no Rio, destaque do Extra. Doutor Bumbum e mãe são transferidos para presídio de Benfica. O que diz a Folha de São Paulo. PDT oficializa Ciro Gomes como candidato à presidência nas eleições. Principal matéria de capa do Estado de São Paulo. Com aliança Centrão Alckmin e cenário externo, dólar cai e bolsa fecha em alta. O Correio Brasiliense estampa. Preço da gasolina cai e registra o menor valor desde a greve dos caminhoneiros. Valor econômico. Governo reduz projeção de alta do PIB de 2,5% para 1,6% neste ano. Vamos agora a BH com a principal matéria de capa do jornal Estado de Minas. Criminosos colocam fogo em ônibus no anel rodoviário em BH. No Recife, destaque do Centenário, Jornal do Comércio. WhatsApp limita encaminhamento de mensagens para combater fake news. Recife, Fortaleza, Diário do Nordeste. Membro do PCC preso em um hotel ou em um motel no Crato, interior do Ceará. Porto Alegre, destaque do Zero Hora. Polícia resgata adolescente de 13 anos que foi sequestrada em Porto Alegre. Brasil Econômico. Cambista de jogo de bicho pede, mas justiça não reconhece contrato de trabalho. Único jornal a chegar à redação do Jornal da Manhã neste sábado, a crítica estampa. Violência, ação inédita. Fuzil de uso restrito é usado em execução. Agora 6h52 em Manaus, termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. Redação, edição e apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Na sequência da nossa programação, você tem encontro marcado com Jurandir Vieira. E aí está ele, Jurandir, com a camisa amarela do Ouro do Brasil e seu bonezinho de caque não lavado ainda. É verdade. Tenham todos um bom dia.